programa Justiça em Foco começa agora. A versão em vídeo da sua revista eletrônica sobre os assuntos do direito e da justiça que podem interferir no seu dia a dia. Acesse diariamente o nosso portal justiçaemfoco.com.br. Nesta edição, vamos entrevistar o advogado Fernando Zhu Xianggu, secretário-geral da Coordenação Brasil e China da OBDF e secretário executivo da Associação dos Amigos da Relação Brasil e China, Abrachim. Muito obrigada por atender a nossa solicitação de entrevista. Como é que surgiu a ideia de criar a Abrachim, doutor Fernando? Boa tarde, Cláudia. Eu que agradeço o convite, estou muito honrado, muito feliz em aceitar esse convite. A Abrachim, ela surgiu com 5 advogados fundadores, 2 advogados chineses e 3 advogados brasileiros, incluindo eu. Na verdade, já existia cliente em comum entre advogado chinês e advogado brasileiro, né? O escritório chinês e o escritório brasileiro atendiam clientes chineses em conjunto, tanto na China quanto no Brasil. Então, daí que surgiu a ideia de criar essa associação, porque percebemos que a maioria dos conflitos surgem, né, entre os empresários que fazem negócio com a China, ou então empresários chineses que fazem negócio com o Brasil, por causa do desconhecimento da lei. Então, esses conflitos surgem com desconhecimento jurídico e desconhecimento cultural. Eis então que decidimos criar uma associação, estabelecer uma ponte entre empresários e advogados brasileiros e chineses, para justamente sanar essa dúvida. O senhor falou sobre as questões culturais que muitas vezes, claro, pegam nesse acordo ou nesses acordos. Os senhores já promoveram eventos jurídicos para tentar alinhamentos? Já promovemos tanto eventos jurídicos quanto os eventos comerciais, justamente para fortalecer laço entre os dois povos. Em setembro do ano passado, mais especificamente dia 28, realizamos um live com a Ordem dos Advogados de Xangai, junto à Ordem dos Advogados daqui do DF. Nesse encontro participaram advogados brasileiros e chineses, juízes brasileiros e chineses. E discutimos exatamente as diferenças e semelhanças entre a legislação trabalhista durante a pandemia. Além desse encontro, realizamos um live esse ano com a Câmara de Comércio de Xangai e a Associação Comercial daqui do DF. E também tivemos muito sucesso. A secretária de Turismo, a Vanessa, participou. As autoridades lá de Xangai participaram também, dentre elas tinha a Secretaria de Desenvolvimento, Chen Miao participou também. Além disso, conseguimos também estabelecer uma relação muito boa entre o governo de Tocantins e a Embaixada da China. Um live que realizamos recentemente. Promovemos encontro entre governador de Tocantins e embaixador chinês. E quais são as principais demandas? Porque a gente sabe que a China é o principal parceiro econômico do Brasil. Quais são as principais ou as maiores demandas? Porque a gente sabe que pela ordem de interesse econômico é soja, minério, petróleo. E nessas conversas dos senhores, o que é que vem mais à baila nessas negociações? Na verdade, negociações elas existem de vários tipos. É difícil estabelecer qual que tem mais e qual que tem menos, né? Mas em várias negociações que participamos, a função da Abrachim é criar um contrato de modo que se enquadre no direito chinês e no direito brasileiro, para ambas as partes ter segurança jurídica em qualquer um dos países.
Claro, porque na verdade, num bom negócio, quer dizer, as duas partes têm que ser contempladas, não é? Isso, só se realiza bom negócio se o negócio estiver alinhado com a lei. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos com o advogado Fernando Zhu Xianggu para falar sobre as relações trabalhistas entre Brasil e China. Até já! A internet revolucionou a nossa forma de comunicação e com o Press Release você terá um alcance visual maior do seu produto. Um site com publicações dos seus próprios usuários em forma de vitrine de comunicação digital. Ficou interessado? Então acesse o nosso site www.pressreleases.com.br e se cadastre ou entre em contato pelo WhatsApp. Pensando em contratar um crédito imobiliário? Então é melhor você conhecer o caminho mais rápido para a casa própria. Nós somos a Poupex. Temos 39 anos de atuação no mercado e já financiamos mais de 134 mil imóveis em todo o país. Estamos entre os agentes financeiros que mais concederam esse tipo de crédito. Você vai financiar online a sua casa de maneira prática e segura, com juros baixos e as melhores condições. Crédito imobiliário digital Poupex. Em relação ao encontro de juristas chineses e brasileiros que ocorreu em 2020, o ano passado, organizado pela OABDF e Abrachim, eu gostaria de tratar com o Dr. Fernando Zhu Xianggu sobre as diferenças entre os sistemas jurídicos do Brasil e da China. Quais são essas diferenças que o senhor ressaltaria, doutor Fernando? Na verdade, aqui no Brasil, no Ocidente como um todo, tem a imagem de que China é um país completamente diferente. E, portanto, o seu sistema ele foge muito do padrão. Mas no live que realizamos ano passado, mostrou o contrário. Ele tem pequena diferença com nossa lei, mas tem mais semelhança, pelo menos na seara trabalhista, do que a diferença. Vou dar 2 exemplos. Por exemplo, aqui no Brasil temos uma Corte Suprema que tem a competência de julgar questões constitucionais. Mas na China não se discute Constituição. A Constituição chinesa ela é bem enxuta, bem simples. Só tem a organização do Estado. Ela não prevê direitos fundamentais. Os direitos humanos, direitos fundamentais, garantias fundamentais são previstas em leis infraconstitucionais. Então, lá não existe corte especializada para julgar casos constitucionais. Essa é a diferença entre o sistema jurídico chinês e brasileiro. Mas, no geral, o direito chinês, ele segue a lógica de civil law, que no chinês se chama Talu Faxi. É muito parecido com o sistema brasileiro. Por exemplo, no live esclarecemos em relação a direito trabalhista, a maioria dos direitos reconhecidos aqui no Brasil pela CLT, lá na China também tem. Por exemplo, carga horária. Como é que é, doutor Fernando? A carga horária. Eu ia falar justamente de carga horária. Por quê? É universal que a carga horária não ultrapasse 8 horas diárias e 44 semanais. Entendeu? Esse intervalo estabelecido aqui na CLT tem na China também. E, por exemplo, se ultrapassar o horário, tem que pagar hora extra. Por exemplo, para a mulher, no caso específico, os direitos que nós temos aqui no Brasil, que asseguram o direito à amamentação, o direito ao intervalo que a mãe tem para cuidar do filho, ou até mesmo o período do restabelecimento dela de um parto. Como é que funciona isso na China? Na verdade, aqui no Brasil temos a estabilidade constitucional quando a mulher fica grávida, né? Na China tem o mesmo instituto, inclusive no prazo mais prolongado. Quanto tempo? 2 anos. Porque depois da fase de amamentação, o empregador tem que reduzir a jornada
para a mãe voltar para casa e ter tempo de cuidar do filho. Mas isso não modifica o salário dela. Férias, como é que são vistas lá? Igualmente, também como no Brasil, todo ano, em regra, tem um mês de férias, 30 dias. Né? Nos feriados também não precisam trabalhar, mas assim, dependendo, aqui no Brasil, pelo menos no âmbito administrativo, dependendo do feriado, se tiver empregado trabalhando, os sindicatos podem criar problema. O senhor Mas falou lá em na China... sindicato, desculpe, eu completo que eu gostaria de só fazer uma pergunta para o senhor. Mas lá na China, o não trabalhar no feriado, ele é opcional. Se você trabalhar, você recebe hora extra em dobro. O que eu gostaria de lhe perguntar era com relação, por exemplo, ao domínio do mercado de trabalho. Como é que a China vê a entrada de um brasileiro que vai até o país procurar emprego? Ou tem uma lei diferenciada quando se trata de um descendente de chineses? Não. Na verdade, aí que está a diferença cultural. Aqui no Ocidente temos uma imagem muito errada da China. A China não é um país xenofóbico, mas muito pelo contrário. A China se abre para o mundo inteiro. O estrangeiro é muito bem-vindo. E não só isso. Além de ter direitos iguais, estrangeiro tem, de certo modo, tem até mais direito do que os nacionais. Independente de ser brasileiro ou descendente de chineses, Não, qualquer estrangeiro. Isso. Entendeu? Então, no direito chinês, o Estado chinês dá até um certo privilégio para estrangeiros se adaptar melhor dentro da China. E mudou alguma coisa, doutor Fernando, agora, nesse período da pandemia, onde todos os países, o mundo inteiro, na verdade, né, todo mundo criou salvaguardas e até para se protegerem dessa disseminação do vírus, né, que hoje já enfim, está sob descontrole total. Não, claro que proibição de entrada de estrangeiro nunca houve. Claro que na época da pandemia vai ter uma certa restrição. Por exemplo, quando se chega um estrangeiro, nessa época que se chega em Xangai, vai ter que se isolar 21 dias para ter certeza de que a pessoa não está contaminada por Covid. Eu lhe agradeço a sua entrevista, bastante interessante sobre as questões trabalhistas, e até uma próxima oportunidade. Dr. Fernando Xangu, obrigada. No próximo bloco, o livro em Foco vai trazer o livro Controle da Convencionalidade, de Marcelo Figueiredo, que atua mais de 40 anos na administração pública, na advocacia consultiva e contenciosa. Aguarde. Pensando em contratar um crédito imobiliário? Então é melhor você conhecer o caminho mais rápido para a casa própria. Nós somos a Poupex. Temos 39 anos de atuação no mercado e já financiamos mais de 134 mil imóveis em todo o país. Estamos entre os agentes financeiros que mais concederam esse tipo de crédito. Você vai financiar online a sua casa de maneira prática e segura, com juros baixos e as melhores condições. Crédito imobiliário digital Poupex. A internet revolucionou a nossa forma de comunicação e com o Press Release você terá um alcance visual maior do seu produto. Um site com publicações dos seus próprios usuários em forma de vitrine de comunicação digital. Ficou interessado? Então acesse o nosso site www.pressreleases.com.br e se cadastre ou entre em contato pelo WhatsApp. O autor do livro em Foco é Marcelo Figueiredo, mestre, doutor, livre docente e professor associado em Direito do Estado pela PUC São Paulo, professor de Direito Constitucional na graduação e pós-graduação, mestrado e doutorado na PUC São Paulo, da qual já foi diretor por 2 vezes. Integra inúmeras organizações de classe
com representação internacional. Obrigada pela sua presença. Seu livro já se comenta que é uma bíblia para o estudante de direito. Como é que o senhor trata a questão da inconstitucionalidade, professor? Pois não. Na verdade, o livro trata do controle da constitucionalidade e também da convencionalidade, que é algo um pouco diferente. Em última análise, significa que os juízes nacionais têm o dever de controlar também os atos que ferem a Convenção Americana de Direitos Humanos. Então, nós estamos acostumados a ver a inconstitucionalidade como um ato que afronta a Constituição Federal. O que eu trato no livro, além disso, é dizer que também os atos internacionais, aqueles atos os atos previstos na Convenção Americana de Direitos Humanos, que podem também ser controlados pelos juízes nacionais, sejam eles estaduais ou federais. Essa é a ideia, de que os juízes são também fiscais da Declaração dos Direitos Humanos, do chamado Pacto de São José da Costa Rica. A impetuosidade, às vezes, da governança leva-se a escorregões e até ações, muitas vezes, que batem na Constituição. O senhor vê hoje algo no país, diante do atual governo, dos atuais governos, inclusive dos governadores, que lhe grita quando se trata de inconstitucionalidade? Olha, eu acho que nós vivemos um momento muito difícil, porque o Poder Executivo tem, na figura do Presidente da República, uma pessoa de difícil trato, uma pessoa de pouco diálogo, né? Vemos o Poder Legislativo, salvo raras exceções, também muito pouco pressionado pelo povo. O Legislativo acaba, vamos dizer assim, reagindo muito devagar aos anseios do povo, deveria reagir de uma forma mais rápida. E, infelizmente, o Poder Judiciário também, sempre salvo honrosas exceções, tem sido muito ativista político no sentido negativo, ao meu modo de ver. Não se trata apenas de ser o guardião da Constituição, como a própria Constituição prevê no artigo 103, que o Supremo é o guardião primeiro e último da Constituição Federal, mas também ele tem mudado muito o seu entendimento em questões já sedimentadas. E isso causa uma grande insegurança jurídica aos seus jurisdicionados, a todos nós, o povo brasileiro. O Supremo só deveria alterar as suas posições quando realmente houvesse uma justificativa, uma argumentação muito sólida. Não é o que tem acontecido ultimamente, infelizmente. Pois é, o senhor falou de Supremo, até o próprio Supremo hoje já rebateu ali a questão de uma possível CPI, está avançando por ali, que é a CPI das vacinas, essa CPI por conta da pandemia. Ali nessa questão, o senhor vê ato de inconstitucionalidade por parte do governo? Olha, eu acho que a CPI, de fato, é uma possibilidade diante de um fato determinado para apurar irregularidades. Eu não creio que seja um bom momento para o Brasil abrir uma CPI a respeito da pandemia. Eu creio que o Congresso tem instrumentos já hoje para convocar ministros de Estado, pressionar o presidente da República, sem necessidade da CPI. A CPI, em geral, se sabe como começa e não se sabe como termina. É como a guerra. E, de modo que eu não abriria uma CPI nesse momento para investigar isso, até porque os fatos são públicos. Nós sabemos o que foi feito, o que não foi feito, quais governadores aplicaram os recursos, quais governadores não aplicaram esses recursos. Sabemos que há corrupção, infelizmente, não só no gasto das despesas com a Covid, mas a corrupção generalizada. A Lava Jato comprovou que o Brasil, infelizmente, continua a ser um país em que a corrupção vale a pena.
Doutor, a nossa atual Constituição de 88, a Constituição Cidadã, como ficou conhecida, foi desenhada para assegurar direitos civis, obrigações ou deveres do Estado. Hoje, quase 33 anos depois, como é que o senhor analisa a nossa Constituição? Por exemplo, se critica muito que as leis, principalmente na questão da criminalidade, que as leis são brandas. O que o senhor acha? Tem leis ou falta ação para aplicar leis? O Brasil não tem poucas leis, ele tem leis suficientes. Aliás, costuma-se fazer uma brincadeira de que só está faltando mais uma lei para resolver o problema do Brasil. Se fosse assim, nós seríamos a Suíça ou o Japão. O problema não é a falta... Que lei? O senhor falou que só falta, que lei seria? O problema não é a falta de leis. Nós temos leis que combatem a corrupção, tratados internacionais, o Código Penal, lei anticorrupção, que é uma lei recente de 2019. O problema não é falta de leis, é falta de vontade política para combater realmente a criminalidade, não só no legislativo, como também no executivo e no judiciário. Não há dúvida que nós temos algumas leis brandas, mas o problema não é só esse, o problema é falta de estrutura. Eu acredito mais na prevenção do crime do que na repressão do crime. E essa prevenção passaria pela educação? Não só a educação, como também por fiscalização, como, por exemplo, COAF, tribunais de contas, exatamente isso que, às vezes, se quer abafar. A gente sabe que uma pessoa não ganha, digamos, 10 mil reais, tem uma movimentação de 100 milhões na conta. Alguma coisa aconteceu, ela ganhou uma herança ou ela ganhou na loteria. E por que é que não se pode investigar essa pessoa? Tem que se investigar, né? Então, eu acredito mais na prevenção do que na repressão. Quer dizer, a gente sabe que cadeia não regenera ninguém. Cadeia é a escola do crime. Mas não significa que nós não devamos punir os criminosos. Os criminosos devem ser punidos com o rigor da lei. Mas nem sempre a cadeia é a melhor solução. O bolso, muitas vezes, dói mais do que a cadeia. Pois é, mas quando a gente fala de direitos, quando a gente fala em direitos humanos, aí até a questão do bolso, porque para a vida e o fim da vida não tem recompensa, não é? Claro. O que poderia mudar para dar uma proteção maior contra a violência, por exemplo, mulheres, crianças? Hoje a gente está vivendo uma história dantesca no Brasil, né? Educação em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma. Segundo lugar, maior investimento em segurança pública preventiva. Iluminação é algo, por exemplo, comprovadamente eficaz para diminuir a criminalidade. Locais ermos, escuros, aumenta o índice de criminalidade. Outra questão é a questão social. As pessoas que não necessitam de uma ajuda, um subsídio básico do governo, as pessoas que têm emprego tendem a não cometer crimes. É sabido isso, que o trabalhador empregado, em geral, não comete crime. Então assusta a gente, porque nesse momento onde o desemprego está altíssimo, né? Imagine o cenário que o senhor desenha agora, nos assusta. Mas eu gostaria de voltar a esse assunto com o senhor numa outra oportunidade. Muitíssimo obrigada pela sua presença, professor. Um grande prazer, muito obrigado pela atenção. Nós conversamos com o professor Dr. Marcelo Figueiredo, no Justiça em Foco, no Livro em Foco. E a nossa edição agora fica por aqui. Acompanhe nossos outros conteúdos no nosso canal do YouTube e a revista eletrônica no site justiçaemfoco.com.br. Obrigada pela audiência.